Fala aí, rapaziada, beleza? Reclamaram aí que eu tô falando baixo, que eu tô longe, então eu vou ficar bem pertinho agora de vocês. Sacanagem. Como que vocês estão? Tudo certo? Bom, pra quem não sabe, eu sou o Thor, esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa onde eu faço os meus cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punter e nem pré-live, são entradas que de acordo com os meus métodos, os times entregaram aquilo que eu gostaria, o que eu desenhei, eu faço as minhas entradas, beleza? Antes de falar sobre os jogos desse sábado, que abarrotado muito o jogo, tive que filtrar muito e eu vou explicar para vocês o porquê. Antes de falar, comentar um pouquinho o que eu fiz nessa sexta-feira, poucos jogos, mas às vezes é ruim ter poucos jogos porque a gente tem pouco filtro, né? Então, meio que muita gente acaba se perdendo por conta disso. Ah, tá tendo jogo, tem que operar. E os cenários que eu desenhei, todos bateram, eu viria para buscar ou um back ou um mercado de gols. Acabei vindo para buscar o mercado de gols que eu achei mais interessante e bateu ali. No jogo do Schalke, ó, foi ver 2-1. União Berlim e Colônia, eu tava meio assim para fazer esse jogo, não achei nada tão interessante, por conta disso não trabalhei esse jogo. Acabou 1-0 ali, um jogo xoxo. Depois tivemos o Clube Bruges, eu até mandei lá pra galera do meu grupo Premium, se você... Até mandei lá no canal também, que a gente pegou essa entrada. Depois Braga e Benfica, um jogo que eu tinha até comentado que seria um jogo muito difícil para trabalhar o match odds, porque o Benfica ele é melhor, porém ele não vem tão bem nos últimos jogos, né? Então, por exemplo, esse jogo, independente se o Benfica tivesse ganho, não seria um jogo para vir buscar um back Benfica. E acabou sendo 3-2. O Benfica ainda empatou, olha isso. Conseguiu empatar e logo em seguida o Braga já fez o 3-2. Então assim, eu vim para buscar. Eu até mandei lá no grupo o 1,5, mas eu ainda peguei o 2,5. Depois não fiz mais nada, fiz um lucro ali muito interessante. Peguei uma odd acima de 3. Muito interessante, muito interessante. E foi basicamente isso que eu fiz. E aí eu até ia comentar sobre isso. Mais um dia, cara, mais um dia 100%. Olha isso, meu, absurdo, velho, absurdo. Vamos ali para nossa sábado abarrotado de jogos. E é o que eu queria falar muito importante para vocês, que é o seguinte. Eu tinha separado mais de 60 jogos. Mais de 60 jogos pra gente operar. Porém, cada vez mais eu filtro. E esse, se eu não me engano, esse vai ser o sábado mais recheado do ano até aqui, né? E é um dia perfeito para quebrar a banca. Perfeito, perfeito. Porque você começa já, ó, primeiro jogo, na verdade tem jogo já às 6 horas da manhã. Eu vou começar às 8h30, que eu achei um jogo interessante ali, como vocês podem ver já do Liverpool. Mas assim, separei aqui, ó, ainda consegui filtrei. Ainda ficou 27 jogos. E por que quanto mais você filtra, melhor? Tem um monte de jogos. E pode ter jogos até que eu nem coloquei aqui na lista, mas eu possa vir a fazer. Mas é um dia excelente para se quebrar a banca, por quê? Porque você vê um monte de jogo, aí você está assistindo um jogo, você vai fazer a entrada no outro jogo, mas você vê que tem um outro jogo interessante. É quando você vai ver, você fica todo perdido, faz um monte de entrada. E o principal que vocês têm que entender não é o número de entradas que vai fazer você serem lucrativo. Não é quanto mais entradas você faz que você vai ganhar mais dinheiro. Não. É você ser assertivo. Por exemplo, hoje, 3 entradas que fizemos, as 3 deu green. Pra que fazer 10 entradas, tomar 5 red? Pra quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Se for uma entrada, cara, tá excelente. Tá excelente. Não é o número de entradas que vai fazer você ganhar dinheiro. E outra coisa, muita gente acha que quanto mais entrada fazer é melhor porque você vai ganhar mais dinheiro porque você tem uma banca menor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A sua banca ela vai crescendo conforme você vai aprendendo a operar. Ela vai crescer gradativamente. Não tira essa ideia da cabeça de que você vai ficar rico do dia para a noite. Tira, esquece, apaga isso. Isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é você continuar quebrando bancas e bancas e bancas. Beleza?
Então nem vou me alongar porque eu acredito que o vídeo já vai ser longo por conta que tem muitos jogos. Então assim, tomem muito cuidado. Amanhã é um dia, aliás, nesse sábado, né, é um dia excelente para se quebrar a banca. Você vai ficar cansado se você ficar operando o dia todo. Por que eu separo já? Porque eu já sei que eu vou operar tal horário, os melhores horários vai ser o que eu for operar. Eu vou estar descansado, tranquilo, com a mente tranquila, esperando os melhores jogos. Eu gosto de operar, isso não é uma regra, mas é a regra que eu criei para mim. Eu gosto mais de operar em campeonatos de qualidade porque eles entregam sempre aquele padrão. Então eles sempre estão naquele padrão. Eles respeitam muito o padrão. Então eu acho mais interessante. E para nem me alongar aqui, e lembrando também, né, para quem não sabe, eu gosto muito de operar no mercado de escanteios, como eu gosto também de operar o mercado de a favor ou contra, backlay. E isso me traz uma tranquilidade maior. Por quê? Porque eu aumento o meu leque, as minhas possibilidades. Então, por exemplo, se você sabe apenas o mercado de escanteio, se você não sabe, primeiro link desse vídeo explica, cara, tudo que você precisa aprender sobre o mercado de escanteios. Uma estratégia, não é um método apenas, mas só com esse método eu te garanto que você vai ganhar dinheiro. Só você ler lá os comentários, um monte de gente que seguiu e já está ganhando dinheiro de forma gratuita. Mas assim, por exemplo, ó, eu gosto muito de operar no mercado de escanteios, mas eu vou operar no mercado de escanteios no jogo do Liverpool? Não sei, não faço ideia. Eu não tenho bola de cristal. Então, quando você tem um leque de opções, você sabe ler a melhor estratégia. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui os meus cenários, mas eu venho com um cenário. Mas se o time, o jogo me entregar um outro método, eu faço outro método tranquilo, seja back, lay, over goals, handicap, escanteios. Por quê? Porque eu tenho um leque de possibilidades. Então, por exemplo, tem dias que eu opero no mercado de gols, tem dias que eu opero no mercado de back, lay, over goals, e tem dia que eu opero no mercado de escanteios, entendeu? Então, o que vai fazer eu operar nesses mercados? O jogo. O que o jogo me entregar, eu faço a minha entrada. Vamos lá. Primeiro jogo que eu separei aqui, ó, Liverpool e o Watford. Cara, eu tenho uma dificuldade de trabalhar no sábado de manhã por conta... Não é nem porque eu não acordo cedo, eu acordo muito cedo. Eu acordo às 5, 6 horas da manhã todos os dias. Porém, sábado eu estarei no culto, né? Sou cristão. E é muito difícil para mim trabalhar, mas é um jogo muito interessante. Esse horário ainda não estou no culto ainda. Mas assim, é um jogo muito interessante, apesar de uma odd muito baixa, porque o Liverpool estava absurdamente longe do primeiro colocado, que era o Manchester City. Agora ele está com um ponto a menos, sendo que eles têm um confronto direto ainda. Então assim, o Liverpool chegou, cara, vai brigar ali, não tem como você dizer quem vai ser campeão, mas assim, o Liverpool está numa crescente absurda, cresceu no momento certo. E assim, olha só, olha a race deles e olha a race do Watford. Então assim, não tem como. Aqui é uma odd que, mesmo assim, eu acho interessante. É uma odd bem puxada, bem puxada. É uma odd que eu gosto de trabalhar 1,30, 1,40, 1,25 nesses times, principalmente o Liverpool. Porém, eu preciso assim de um massacre absurdo, absurdo, absurdo para eu efetuar essas entradas, beleza? Então, caso me dê um padrão muito grande, eu posso vir trabalhar o mercado de back. Porém, dependendo, caso não saia o gol, eu posso vir trabalhar o mercado de escanteios caso o Liverpool esteja massacrando, amassando o Watford. Eu acredito que isso vai acontecer. Até o mercado de handicap primeiro tempo, que é uma alavancagem, né? É uma odd mais interessante. Você pega ali odd 2, 3, 4, tranquilo no primeiro tempo. É um risco muito maior, mas é um ganho muito maior também. Segundo jogo que eu separei, Hamburgo versus Paderborn. Cara, o Hamburgo, para quem não conhece, é um time que ele nunca tinha caído para a segunda divisão. Um belo ano ele caiu e ele não consegue voltar de jeito nenhum. Não consegue voltar para a primeira divisão. Sempre fica ali perambulando. Ele sempre está ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto no máximo. Chega na reta final, o time morre, desmaia. Então assim, é um time bem interessante. Faz muitos gols, toma alguns gols também. E o Paderborn sabe fazer gols também, ou seja, os dois times sabem fazer gols. E como eu sempre falo, é muito difícil a gente trabalhar o mercado de back ou lay
na Bundesliga 2, porque, cara, é uma loucuragem. Os dois times buscam sempre os gols. Os dois times buscam sempre os gols. Então, assim, esse jogo, caso eu venha fazer, eu venho com muito mais vontade de buscar o mercado de gols aqui, beleza? Paderborn. Eu venho para buscar o mercado de gols. Acho muito mais interessante a gente buscar o mercado de gols aqui no Paderborn versus... Puxar para cá. Paderborn versus Hamburgo, beleza? O próximo jogo, Kayserispor versus Fenerbahçe. Fenerbahçe viveu um momento muito ruim e agora já voltou ali, já está muito interessante. Terceiro colocado, está bem longe, acredito que não vai buscar mais o título, mas assim, está numa crescente muito interessante e algo que vale muito é a classificação, né? Então, primeiro lugar, aliás, segundo lugar, o terceiro lugar, e não pode ficar em quinto, senão não vai para lugar nenhum. Então, assim, é um time que está numa crescente muito boa e o adversário vem muito mal, Então, assim, é uma odd bem alta, Eu preciso que o Fenerbahçe esteja entregando dentro de campo, mas eu acredito que dê para a gente trabalhar algo que seja a favor do Fenerbahçe. Então, por isso eu venho sim para buscar algo a favor do Fenerbahçe também. Eu venho para buscar esse back ao Fenerbahçe, uma odd interessantíssima para a gente buscar esse back. Próximo jogo aqui, ó, Bayer Leverkusen versus Hertha Berlim. Aqui um jogo bem mais complicado para a gente trabalhar. O Leverkusen é um time bem interessante, não vive o seu melhor momento, e o Hertha Berlim é bem fraco, apesar de que os dois times sofrem bastante gols, mas o Leverkusen faz muitos gols. Eu posso vir com uma ideia de buscar um back ao Leverkusen. O Leverkusen é um time interessante, mas eu preciso muito de uma leitura de dentro de campo. Então, assim, eu vou colocar aqui, muita gente coloca já como entradas punter, então eu vou fazer o seguinte. Tenho B, Leverkusen. Eu venho com a ideia de buscar o back ao Leverkusen. Porém, eu vou deixar assim, por quê? Porque eu preciso de uma leitura clara dentro de campo. Então, assim, se dentro de campo eles entregarem aquilo que os meus métodos pedem, eu faço a minha entrada. Caso contrário, eu não vou fazer a minha entrada, beleza? Próximo jogo aqui que eu separei, Freiburg versus Bayern de Munique. Olha só, 1,50 para o Bayern de Munique. Cara, é muito difícil a gente ver uma odd como essa para o Bayern de Munique na Bundesliga, porque ele sempre atropela todo mundo. Porém, o Freiburg vem muito bem. Olha só, não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Se a gente for ver no campeonato inteiro, ele tem apenas 6 derrotas, o Bayern tem 4. Então, assim, um confronto bem difícil para o Bayern, não é fácil. Porém, o Bayern ele não se distanciou tanto como ele costuma, né, do Dortmund. Então, eu acredito sim que dê pra gente buscar algo a favor do Bayern. Uma odd acima de tipo 1,30, 1,40 para o Bayern é uma odd interessantíssima. Então, Munique. Eu venho sim com muita vontade de buscar um back ao Bayern de Munique, beleza? Lembrando que são cenários. Eu posso muito bem também trabalhar o mercado de escanteios, dependendo dos jogos aqui, beleza? Próximo jogo, Leeds versus Southampton. Cara, um jogo bem difícil. Eu coloquei esse jogo aqui porque os dois times eles são muito mais da loucuragem, sabe? Eu não vou desenhar um cenário claro para eu buscar aqui porque é bem difícil. Então eu vou deixar aqui Southampton. Será que é assim? Southampton. Isso mesmo. Então, assim, esse jogo eu venho mais com a ideia de buscar algo a favor dos gols, porque os dois times até sabem fazer gols, mas eles tomam muitos gols. Se você for ver aqui, ó, o Leeds ele tem uma média de mais de 2 gols por jogo. O Southampton, mais de 1 gol por jogo. Os dois também têm uma média de mais de 1 gol por jogo. Então, assim, os dois times eles atacam muito na loucuragem e sofrem muitos gols na loucuragem também. O Leeds ele deu uma reanimada novamente, vinha muito mal, conseguiu 2 vitórias nos últimos 2 jogos.
Então a race idêntica, altera aí a ordem, mas os dois têm uma race muito interessante. Um não vai ter medo do outro, então assim, os dois vão para cima. Pode ser um jogo interessante para gols, mas eu preciso de uma leitura de jogo clara, beleza? Chelsea versus Brentford. Odd interessantíssima para o Chelsea. O Chelsea é um time bem interessante, bem seguro, se defende muito bem. Então, por conta disso, eu venho sim para buscar um possível mercado de back. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Eu venho para buscar um possível mercado de back ao Chelsea. O Chelsea é um time interessante, sabe atacar, sabe se defender. Se viu com um time completo, Kanté, a galera toda. Kanté é porque ele sempre se machuca, ou nos últimos jogos não tem jogado, mas assim, é um jogador fundamental, o Jorginho também. Então assim, se vir com o time completo, eu acho muito interessante a gente buscar algo a favor do Chelsea, beleza? Próximo jogo, Burnley versus Manchester City, aqui já uma odd mais baixa, mas o Manchester City ele necessita vencer, senão ele vai ver o Liverpool passar ele, tá com apenas a vantagem de 1 ponto apenas. Nos últimos 5 jogos, olha isso, já teve 2 vacilos, uma derrota aí, um empate no último jogo, onde ele viu o Liverpool se aproximar e vai enfrentar o time que está em 19º colocado. Olha só, horrível, se a gente for ver a race, dos 27 jogos, ele venceu apenas 3 jogos, 12 derrotas, então assim, é muito fraco, é uma disparidade assim absurda, e eu acho uma odd interessantíssima. Eu acho uma odd interessantíssima para a gente buscar algo a favor do City, beleza? Acho muito interessante, até para a gente buscar um HC primeiro tempo, acho muito interessante, beleza? Próximo jogo aqui, o Levante versus Vila Real. Aqui também, o Vila Real ele não vem tão bem assim, por isso uma odd tão alta, porém ele é mais time do que o Levante. O Levante está ali em 20º colocado, time que, a única briga dele vai ser para não ser rebaixado, e está praticamente rebaixado ali. 29 jogos, tem 19 pontos. O primeiro não rebaixado tem 27 pontos, então assim, já está quase 10 pontos, 9 pontos ali de diferença. Muito difícil ele conseguir escapar. E o Vila Real ele vai brigar ali por Europa League, Conference League, Champions League até. Então ele vai querer vencer, uma odd interessantíssima. Então por conta disso, eu venho sim para buscar Vila Real. Eu venho para buscar algo a favor do Vila Real também. Beleza? Deixa eu só tomar uma água aqui que a garganta começou a secar. Então bora lá. Eu venho para buscar algo a favor do Vila Real. Ficar mais perto aqui que me cobraram, né? Eu tenho que ficar mais perto. Então assim, eu venho para buscar algo a favor do Vila Real. Próximo jogo, Groningen versus Ajax. Uma odd baixa. O único problema aqui é que o adversário ele não é um adversário bobo, olha só, não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos, é um time interessante, vai jogar dentro de casa, mas eu gosto muito de buscar algo a favor do Ajax. É um time que amassa os seus adversários e necessita da vitória, porque o PSV está ali na cola, 2 pontos de diferença. Então assim, não tem como você não vir para buscar algo a favor do Ajax. Esse jogo também a gente pode até, quem sabe, buscar todos. Eu vou até colocar aqui, ó. A ideia principal seria buscar um back, por exemplo. Coloquei ao contrário. A ideia inicial é a gente buscar um back. Porém, Chelsea não. Mas o City, podemos buscar um HC no primeiro tempo. Vila Real não. O Ajax é um time que a gente pode sim buscar um HC no primeiro tempo, beleza? Que paga mais e são times bem interessantes. Como eu falei, o adversário do Ajax dessa vez não é um time bobo, é um time bem interessante
que vem de várias vitórias aí também, mas o Ajax ele não tem outra alternativa, ele necessita vencer. Caso ele não vença, o PSV encosta nele. Então assim, bem difícil, mas acredito que dê para buscar uma vitória no Ajax, beleza? Próximo jogo, Gornik versus Pogon. Um jogo aqui um pouco mais difícil de se analisar, porque o Pogon ele não vem tão bem assim, tem apenas 3 vitórias nos últimos 5 jogos, mas ele tá na briga ali também, né? Então assim, ó, esse é um jogo que eu quero sim, eu vou analisar esse jogo, quem sabe, Gornik, quem sabe eu posso até vir para trabalhar, gostaria muito, não vou deixar uma análise pré-live aqui, mas eu gostaria muito de vir buscar algo neste jogo a favor do Pogon, porque é um time que briga ali pela liderança, tá apenas 2 pontos. O Gornik, a única coisa que ele quer é sair da zona de rebaixamento, vem muito mal, perdeu os últimos 3 jogos, dos 5 fez apenas uma vitória. Então assim, pode ser um jogo pra gente buscar algo a favor do Pogon, beleza? Próximo jogo, Zurich versus Grasshopper. Um jogo interessante, quem sabe dá pra gente buscar algo também. O único problema aqui é que o time já abriu uma diferença muito interessante. Olha só, já tá com 12 pontos de diferença. Então assim, isso pode pesar em algum momento. Mas se desde o início o Zurich vir para cima, mostrando que realmente ele quer vencer, ele quer esse título adiantado, a gente pode sim buscar algo a favor do Zurich, beleza? Então aqui também eu não venho com tanta confiança, mas eu venho para quem sabe buscar algo a favor. Vou até deixar só os times que eu quero vir buscar algo a favor. Então assim, ó, eu não vou colocar análise porque eu sei que tem muita gente que já vê lá e já quer fazer entrada. Então eu quero sim buscar algo a favor do Pogon, mas eu vou precisar de uma leitura muito clara. Se der uma leitura, eu venho para buscar esse back, tanto a favor do Pogon quanto a favor do Zurich, beleza? Próximo jogo que eu separei aqui, ó, Lazio versus Sassuolo. Mano, olha isso, tanto de jogo que a gente já falou e ainda tem jogo pra caramba, tipo, a gente chegou ainda em 1h da tarde. Olha o tanto de jogo e eu filtrei pra caramba, velho. Então olha isso. Próximo jogo aqui, ó, Lazio versus Sassuolo. Um jogo bem interessante, Os dois times vêm muito bem. Esse ano não vão brigar pelo título. São times que vira e mexe estão ali. É um pouco difícil, né, fugir de Milan, Napoli, Inter e Juventus. Mas a Lazio é um time interessante, sabe fazer gols. Então assim, esses dois times têm como característica saber fazer gols e também tomar muitos gols. Então não tem como eu não vir com uma vontade de buscar algo a favor dos gols, beleza? Então assim, ó, esse jogo eu venho com muita mais vontade de buscar algo a favor dos gols. Muito perigoso, na verdade, você buscar algo a favor de back ali, independente de como esteja o momento do jogo. Por exemplo, às vezes, no início do jogo, a Lazio está amassando. Mas o Sassuolo ele tem um contra-ataque muito interessante, muito veloz e principalmente eles sabem fazer gols. Eles sabem. Então assim, você pode ser surpreendido. E para não ser surpreendido desta maneira, é muito mais interessante nesses jogos a gente trabalhar o mercado de gols. Beleza? Próximo jogo aqui, ó, Manchester United versus Leicester. Infelizmente o Robozão melhor do mundo não caiu novamente num time interessante para ele, né? Técnico fraco pra caramba. Então assim, ó, esse jogo, apesar de não ser um jogo que eu mais vou querer fazer assim, tipo, absurdo, meu Deus, mas é um jogo que eu venho com muito mais vontade também, se eu vir a trabalhar no mercado de gols. Pela mesma maneira, os dois times sabem fazer gols, porém eles também tomam gols. Apesar do United ter uma defesa até interessante, mas os dois times tomam bastante gols. Então ali, eu venho com muito mais vontade de buscar o mercado de gols do que o mercado de back ou lay, beleza? Próximo jogo, Dortmund versus Leipzig. A mesma coisa, os dois times buscam muito e sabem fazer gols. Não tomam tantos gols assim, mas eles buscam muito, incansavelmente. A briga, na verdade, dos dois ali é sempre para ver quem é que vai ficar em segundo colocado. Porque o primeiro sempre é o Bayern de Munique. Não tem jeito. Olha isso, mano. 81 gols. Nossa. E o Dortmund faz gol pra caramba, hein? Mas assim, os dois times sabem fazer muitos gols, tomam poucos gols, mas tomam ainda pelo menos uma média de 1 gol por jogo. E
os dois times sabem fazer muitos gols. Então assim, ó, esse é um jogo muito que eu vejo com muito mais vontade, que eu venho, né? Galera, me desculpe, mas eu sou homem, né? O homem não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu falo, ou eu escrevo. Não consigo comentar e escrever ao mesmo tempo. Então, assim, ó, esse jogo eu venho com muita mais vontade também de buscar o mercado de gols. A mesma coisa. Os dois times, por exemplo, o Dortmund pode estar amassando, mas o Leipzig, ele é muito bom de contra-ataque, principalmente eles sabem fazer gols. Eles sabem fazer gols. Então, assim, a mesma coisa o Dortmund. O Leipzig pode estar amassando, porém, contra-ataque ali, a bola bateu na orelha do Dortmund, vai no ângulo, entendeu? Então, assim, muito complicado pra gente trabalhar o mercado de match odds. Próximo jogo, Celta de Vigo versus Real Madrid. Aqui eu achei uma odd muito estranha, muito estranha. Até onde eu sei, o Real Madrid não tá com nenhum desfalque absurdo. Perdeu apenas o último jogo, ok, que perdeu pro fraco não, né? O Barcelona tá voltando muito bem. O Barcelona não vai ganhar nada esse ano, não vai ganhar nada, só alguns jogos, mas o Real Madrid, ele perdeu o último jogo por 4-0, sapatada levou do Barcelona, mas assim, cara, nada de braçadas e principalmente esse é o jogo que eles vão querer, cara, falar assim, não, pô, ali foi um equívoco que aconteceu, mas pô, tamo de volta e uma odd 1,90 vai estar ali quase 2 para o lá na Betfair. Então assim, esse é um jogo que eu venho com muita vontade de buscar um mercado de back a favor do Real Madrid. Acredito que essas odds estão muito erradas. O Real Madrid não é time para ter odd nessa magnitude, principalmente contra o Celta de Vigo. Olha isso, tem apenas uma vitória, velho. Então assim, cara, se tiver com o time titular, se tiver tudo certinho, mesmo jogando fora de casa, é uma odd interessantíssima para a gente buscar o back. Interessantíssima. Beleza? Próximo jogo aqui, ó, Twente versus PSV, a mesma coisa. A diferença é que aqui uma odd bem alta para o PSV, porém o Twente não é um time fraco, olha isso. Dos últimos 5 jogos, apenas um empate, o resto tudo vitória. Então assim, os dois times vão ter confrontos bem difíceis, tanto o Ajax quanto o PSV. Cara, muito difícil. Quem perder dá muita brecha para o seu adversário, né? Então assim, eu gostaria muito de buscar algo a favor do PSV, mas pode colocar aqui. O Twente não é um time bobo, então assim, esse jogo eu vou colocar aqui, ó, até que eu quero buscar algo a favor do PSV, mas eu preciso de uma leitura de jogo, beleza? Próximo jogo que eu separei aqui pra gente trabalhar, Lille versus Bordeaux. Aqui um jogo também interessante, até uma odd interessante. O Lille vai enfrentar o adversário, cara, que vem numa race assim muito fraca, último colocado, tem apenas 4 vitórias. E o Lille, ele busca por classificação, não vai buscar mais pelo título, né? O título já tá na mão do PSG, não tem jeito. Mas assim, ele vai buscar uma Conference, vai buscar uma Europa League e vai buscar até uma Champions League, né? Quem sabe? Tá bem longe já, mas dá para buscar. O Lille é um time interessante. Se eu não me engano, foi campeão ano passado da Ligue 1. Então, assim, uma odd 1,50 eu acho muito interessante para vir buscar algo a favor do Lille, beleza? Então, eu venho de olho para buscar um back ao Lille. Próximo jogo aqui é o Racing versus Sarmiento. Um jogo bem difícil também, bem difícil. Eu venho com uma vontade de buscar um back ao Racing. Não é esses times, por exemplo, aqui na América do Sul, eu gosto muito mais de trabalhar no mercado de escanteios. Os times da América do Sul, ele tem como essa característica, né? Então, de cruzar na área, de sair correndo igual um louco e tentar fazer gol de cabeça, de chutar muito de fora da área, enfim. Então, pode ser um jogo interessante para a gente buscar. Eu vou colocar aqui, ó, Racing. Não vou trazer um viés, mas eu quero sim trabalhar esse jogo aqui, beleza? Saint-Étienne versus Olympique de Marseille. Uma odd interessante também, porque o Olympique de Marseille não vem voando, vem em segundo colocado ali, acredito que não vai tirar mais o título do PSG, mas vem numa odd interessante pra caramba, uma odd acima de 2, contra um adversário que não ganha de ninguém, 18º colocado. Então assim, é um jogo que
principalmente pela odd. Marseille, acho que se escreve assim. Não, faltou um i aqui. Olympique de Marseille. Isso mesmo. Então assim, ó, principalmente pela odd, eu acredito que dê pra gente buscar um back ao Olympique de Marseille, beleza? Eu vou ficar muito de olho nesse jogo. O adversário é muito fraco, apesar do Olympique de Marseille não ser uma máquina, mas é um time interessante. Payet, tem alguns jogadores interessantes lá. Deixa eu ver se ele vai jogar. Ó, Payet, Dimitri Payet, camisa 10. Tem outros interessantes também que dá pra gente trabalhar. O Gerson, que era do Flamengo. Então, assim, acredito que dê pra gente buscar um back ao Olympique de Marseille, beleza? Próximo jogo aqui, ó. Atlético Madrid tá acabando, hein? Próximo jogo, Atlético Madrid versus Deportivo Alavés. Olha só, antes de eu falar desse jogo, algo que eu tava esquecendo. Cara, vou até falar mais perto. Eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios. Se você gosta também, e se você quer aprender muito no mercado de escanteios, o primeiro link desse vídeo é uma das estratégias que eu utilizo para trabalhar no mercado de escanteios. É a mais assertiva. Beleza? Então assiste esse vídeo, mano. Assiste, aproveita que eu ainda estou deixando gratuito esse vídeo. E se você tá vindo até aqui, até agora, mano, se inscreve no canal e deixa um like aí, né, pô? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem com a minha cara. Deixa um like, se inscreve no canal. E também, se você quer pegar algumas das minhas dicas, alguns insights, eu sempre mando lá no canal do Telegram, beleza? Esse final de semana vai ter algumas novidades, tô falando algumas coisas bem interessantes para vocês. Então bora lá, próximo jogo aqui, o Atlético Madrid versus Deportivo Alavés. O Atlético de Madrid definitivamente não é um time para se buscar back numa odd dessa. Ele não tem uma postura de amassar. Por exemplo, essas odds é para Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique, times, Ajax, são times que realmente amassam. Barcelona nos seus melhores momentos, que está voltando agora. Então assim, o Atlético Madrid ele não tem essa volúpia toda para esse massacre. Porém, ele vem numa race interessantíssima, vem vencendo os seus jogos. E o Deportivo Alavés vem muito mal, não tem nenhuma vitória. Então, por conta disso, apesar do Atlético Madrid não ser esse time que entrega tudo isso para essa odd, eu acho que pode ser uma odd interessante para a gente buscar um back também, beleza? Então, mas assim, eu preciso de uma leitura assim muito clara, muito clara. Próximo jogo, Grêmio versus Ipiranga. Um jogo complicado, por quê? Porque é final, e eu sempre falo, cara, final não se joga, final se ganha. O Grêmio ali pode, se eu não me engano, ser tetracampeão seguido do Gaúcho. Vai pegar o Ipiranga, que assim, é um time interessante, mas definitivamente não é time para bater de frente com o Grêmio, principalmente numa final, principalmente para ser campeão. Já ganhou o primeiro jogo, uma odd assim até interessante. Eu acredito que o Grêmio vá para cima, mas nós precisamos de uma leitura. Então assim, ó, por conta disso, eu vou colocar aqui. Eu quero sim buscar algo a favor do Grêmio. Não sei se vai dar essa leitura, mas eu quero sim buscar algo a favor do Grêmio. Vamos esperar tanto a escalação quanto que o time vai entregar dentro de campo. Pô, o time vai querer segurar o resultado por já estar com o título na mão? Eu acredito que não, mas nós precisamos dessa leitura, beleza? Próximo jogo aqui, o Atlético Mineiro versus Cruzeiro. Mano, que jogo dificílimo de se analisar. Por quê? O Atlético Mineiro hoje vou colocar aqui, Cruzeiro. Cara, olha só. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, independente das ordens, são os 3 melhores times da América do Sul. Então, eles, na minha opinião, eles batem de frente com qualquer time. Eles são favoritos contra qualquer time. Porém, final é diferente. Então, assim, o Cruzeiro vai querer dar vida nesse jogo. Se eu não me engano, é jogo único. É o único, se eu não me engano, que é jogo único. Porque do final paulista não foi jogo único. Carioca também não. O outro aqui, o Gaúcho, também não. Então, assim, acredito que seja o jogo único, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bem difícil. Atlético Mineiro é favorito contra qualquer time, mas é final, cara. É final. Então, assim, é muito difícil você desenhar um cenário para uma final. É muito difícil.
Se der um padrão assim muito claro, eu venho para buscar um back ao Atlético Mineiro. Por exemplo, vir para buscar um back ao Cruzeiro ou algo contra o Cruzeiro, algo contra o Atlético Mineiro, eu não venho. Sinceramente, eu não venho. Mesmo que dê uma leitura ali, eu não venho. A não ser que seja um negócio assim absurdo. Mas o Atlético Mineiro é mais time. Então, assim, se me der uma leitura muito clara de buscar algo a favor do Atlético Mineiro, eu venho. Algo contra o Atlético Mineiro, eu não faço entrada, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Náutico e Santa Cruz. Desconheço um pouco, confesso para vocês que desconheço um pouco desse jogo. Vou tentar acompanhar, mas vai ser bem difícil de fazer algo. Próximo jogo, Fluminense versus Flamengo. Também estava uma odd baixíssima para o Flamengo e o Fluminense meteu 2. O Flamengo tá sendo freguesão, velho. Não sei se vai mostrar aqui, mas tá sendo freguesão, olha isso. E não vai mostrar os outros jogos que tinham. Mas sim, o Flamengo tá sendo freguês do Flamengo. Aliás, o Flamengo tá sendo freguês do Fluminense. Muito difícil. E esse jogo, eu acredito que dê pra gente buscar algo a favor do Flamengo. Por quê? Porque o Fluminense tem essa ideia de que ele é bom, mano. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Porém, eles se acomodam. Então, tipo assim, ele já tá com uma vantagem de 2-0. Poderia ser 3, que eles erraram lá no lance, enfim. Mas assim, eles já estão com uma vantagem de 2-0. Então, assim, eu acho muito difícil o Fluminense vir pra cima do Flamengo. E o Flamengo, ele vai tentar fazer o gol a todo instante. Então, assim, ó, esse jogo a gente pode trabalhar tanto o mercado a favor de um back ao Flamengo, quanto a gente pode trabalhar no mercado de escanteios. Acredito que o mercado de escanteios seja muito interessante nesse jogo. Por quê? Porque o Flamengo, principalmente se o Flamengo tiver feito 1-0 já, o Flamengo, cara, vai estar desesperado tentando jogar bola na área, tentando chutar de fora da área, tentando fazer gol de tudo que é jeito. O Flamengo é muito bom de bola aérea. Então eu acredito que seja um mercado muito interessante para a gente trabalhar também. Acredito que vai dar leitura para a gente trabalhar no mercado de escanteios. Próximo jogo, Defensa e Justiça versus River Plate. Os dois times que eu acho muito interessante de trabalhar a favor deles e nunca contra eles. Então, assim, é um jogo muito difícil para mim fazer. Muito difícil. Por quê? Se eu estiver a favor do Defensa, eu vou estar contra o River. Assim como se eu estiver a favor do River, eu vou estar contra o Defensa. E eu não costumo trabalhar contra esses dois times. São times muito interessantes. Muito interessantes. Técnicos muito bons. Sebastian Becassés, alguma coisa assim. Becassés, isso mesmo. Sebastian Becassés versus o Galhardo. Muito bom também. Marcelo Galhardo. Então, assim, muito difícil. Jogo muito difícil pra gente trabalhar. E para finalizar o dia, Boca Juniors versus Arsenal de Sarandi. O Arsenal não é um time horrível, porém o Boca é um time muito interessante. Está voltando para os tempos áureos, para o seu melhor Boca. Então eu acredito que dê para a gente buscar algo a favor do Boca também. Não vou colocar a minha entrada, mas acredito que dê para a gente buscar um back ao Boca Juniors. Como eu já falei diversas vezes, eu nem vou falar para você se inscrever no canal e apertar o like aí, né, velho? Nem vou falar, porque você já fez isso, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like. E olha só, fica de olho no canal no Telegram que vai ter novidades amanhã, se não me engano, uma hora da tarde. Eu vou soltar uma novidade lá pra vocês, bem interessante. Vou soltar uns pixzinhos lá pra vocês, beleza? E basicamente é isso, velho. Essa é a nossa análise desse sabadaço de jogos interessantíssimos. Calma, paciência, método, gestão e emocional. Isso vai te dar vida longa no trade esportivo, beleza? Calma, velho. Vai ter milhares de jogos amanhã. Mas fica tranquilo, porque domingo também vai ter jogo. Segunda vai ter jogo. Terça... Mano, essa semana tem Champions League, velho. Daqui a pouco tem Copa do Mundo. Então, assim, não fica desesperado pra fazer jogo. Não fica desesperado. O jogo vai vir até você. Beleza? Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Valeu!